para testar, né? Eu não, só para dizer, eu não concordo mesmo, porque eu acho que realmente não, no final não haveria, haveria proteção, mas haveria a proteção apenas depois de muito tempo, portanto levando risco ao Ministério, né? Então eu não relativizei essa posição. Mas afirmar que, exatamente, eu considerei sim que se houvesse argumento de longa duração e, portanto, não houvesse resposta rápida sobre determinados temas, e isso causasse problema no Ministério, eu não aceito que, vamos dizer, o outro lado estivesse correto, uma vez que, no caso, por exemplo, em sendo confirmada a hipótese de longa duração, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, eu teria razão nesse tema. Então, portanto, quem está certo sou eu, nesse caso. Então essa é a realidade, claro, sempre presumindo a questão da não competitividade e tudo mais. Então vocês estão totalmente errados, totalmente errados. Agora, uma vez imaginando que poderia ser trabalhado, o que eu mesmo não imaginava, em período de curta duração, até meados do primeiro semestre de 2020, e que, ou e que, né, seria trabalhado a partir nesse período, o que parece ser verdade agora, né, um tema de longa duração, isso apenas confirmaria a minha tese e as minhas suspeitas. E que parece que essa é a informação que está surgindo agora, né? Contra mesmo aquilo que eu acreditava. Agora sim eu posso dizer que a Marisa Leal estava mais ou menos correta. Realmente agora, nesse ponto, meu cálculo não foi totalmente correto. Porque eu achei que o argumento de longa duração, e esse argumento de longa duração, não seria trabalhado inicialmente. Parece que sim, né? E parece que o seria. Isso foi um erro de cálculo, né? Então aí que tá, isso que eu estou dizendo, eu não acreditei em vocês, isso é muito importante dizer, eu não acreditei, não, porque a impositividade argumentativa, daí apareceram, né, daí naquele negócio de passar mal não, daí a pessoa apareceu, a pessoa apareceu, eu te, como se estivesse dizendo, eu te peguei ou você acreditou no argumento. Não, eu estava questionando a questão da curta e da longa duração, isso que estava pegando. Porque se os temas que eventualmente eu tivesse para responder, eu conseguisse responder, e mesmo talvez em havendo a hipótese de haver alguma coisa que eu respondesse em mais de 7 dias, mas havendo pouco escândalo, eu digo, e poucos temas que passassem de 7 dias, e as pessoas no final não sofressem tanto, vamos dizer assim, depois, e isso fosse as pessoas se sentindo mal, mas ainda assim conseguindo haver a resposta, eu não estou dizendo que eu seria responsável, eu acharia errado em havendo uma média gravidade ou grande gravidade de argumento, isso afetasse as pessoas. Mas afetasse as pessoas durante pouco tempo, mas elas ficariam muito afetadas. Se bem que isso, para mim, é a mesma coisa que Deus querer colocar as pessoas em, eu digo, não só em risco, mas no sentido que Deus queria que as pessoas sofressem por meio de falsas informações, ali para fazer luta contra o mal, para que as pessoas de alguma forma tentassem resistir ao mal, para verificar quem queria se abalar com isso ou não, para que Deus visse, não, para que as pessoas percebessem como elas seriam, vamos dizer, entre aspas, fracas espiritualmente a partir de alguma influência argumentativa, né? Deus, me pareceu que Deus tinha alguma intencionalidade nesse sentido. Eu queria evitar até isso, mas eu entendo que, como seria um argumento de grande gravidade, mas que duraria um pouco tempo, ainda de grande gravidade, que geraria um sofrimento ou geraria um escândalo, mas durante pouco tempo, para mais de 7 dias, né? Não presumindo o argumento democrático, ainda assim, de repente, poderia caracterizar aí a minha responsabilidade. Só que agora, não se isso acontecer sucessivamente. Então não adianta você pegar 10 argumentos em que eu respondesse mais de 7 dias e daí vai dizer, mas aí como é que é? O Alex teria a função de responder. Aí não, porque está havendo escândalo sucessivo, que era justamente o que eu estava levantando como hipótese. Era exatamente a minha presunção. O que também poderia ocorrer. Eu também estava levando isso como possibilidade. O problema é, vamos supor, se tivesse um argumento que passou de 7 dias. Aí até eu ficaria um pouco com medo dessa hipótese. Só que agora vocês estão falando o contrário, vocês estão considerando, está se considerando uma outra hipótese que é o argumento de longa duração já desde o começo. Eu também considerei isso, mas eu falei, mas é meio improvável.
não, parece que seria exatamente a situação que ocorreria. Falei, não, então eu já ia demorar, por causa de um argumento só, mas que demorasse muito tempo para responder, já seria aí mais um fator justificador, eu estaria certo. Então não é que, em momento nenhum eu acreditei em vocês, eu acreditei numa hipótese que eu mesmo não inventei na minha cabeça, mas que seria a situação lógica a partir dos argumentos lançados. Não só disso. A partir do que a própria circunstância, a situação, acabou costurando sobre si mesmo. Acabou se entretecendo dessa maneira. Né? Então, esse é o complemento que eu faço no canal. Então agora a situação muda de figura uma vez que tenha surgido aí essa não exatamente uma nova possibilidade, mas uma nova confirmação de uma possibilidade já antiga que eu entendia não ser aí a mais provável. Então talvez aí um pouco por erro de cálculo. Então aí que tá, isso que eu estou dizendo. Na verdade eu não caí, eu apenas considerei uma hipótese que eu entendi naquele momento mais provável e que ela não era real. Então daí eu fico mandando o pessoal, não, porque no final eu convenci com o argumento. Não, eu pensei uma possibilidade, eu fiz um cálculo de que a maior probabilidade seria outra, ou seriam outras, né? E uma outra situação, que era o argumento de longa duração desde o começo. Eu achei que ela fosse, vamos dizer, uma hipótese de menor probabilidade, e no final ela é a que está se comprovando. Então, como essa hipótese que se está comprovando nesse momento, seria, vamos dizer, um erro de cálculo da minha parte, mas um erro de cálculo comprovado é o que me justifica no sentido do argumento de longa duração. Então, isso geraria, sim, risco aí ao Ministério, uma vez que eu não teria, nesse caso, resposta rápida para fazer, e parece aí se tornar agora a probabilidade concreta do que realmente ocorreria. Então, é isso. Eu estou observando aí algumas confirmações em relação a isso em falas que eu vejo por aí. Então, acho que, desmontando essa questão, de que, sim, na questão daí da longa duração, o meu argumento prevalece e é o que me justifica. E não seria, vamos dizer, a mais provável a hipótese. Se bem que eu também não achava sempre a mais provável, no sentido de haver poucos argumentos que passariam de 7 dias. Né? Eu não achava essa hipótese sempre a mais provável, em alguns momentos sim. Então não adianta mostrar para essa nós pegamos, aí não adianta colocar um cara que eventualmente sugira uma coisa dessa porque eu não acreditei no argumento de vocês. Eu peguei uma hipótese derivada que eu tive que trabalhar para eventualmente chegar nessas soluções e de qualquer forma não, porque eu fiz um cálculo específico, mas no final a hipótese que era, vamos dizer, a mais verdadeira era justamente a situação que eu entendia ser a menos provável. E essa situação menos provável é uma das possibilidades, é uma das situações que me justificaria se fosse vários argumentos para mais de 7 dias, em que eu demorasse mais de 7 dias para responder, também me justificaria. Acho, inclusive, ela também bastante provável. Mas havia situação, de repente, fossem poucas situações em que eu respondesse por mais de 7 dias, e aí eu não tenho certeza se eu seria responsável nesse caso. Mas eu ficava com medo que sim. Porque ainda como seria uma situação de escândalo, mesmo que poucas vezes, também poderia descaracterizar a minha responsabilidade. Então, agora como é um argumento de longa duração, isso apenas vem aí a calhar e vem a fortalecer a minha argumentação.